Oi, gente. Vamos estar falando agora sobre a delimitação do tema, tá bom? Essa aqui é a primeira parte que a gente vai estar falando sobre realmente sobre como escrever ali essa sua pesquisa, tá? No módulo anterior, a gente viu os tipos de pesquisa, e agora a gente vai falar sobre textos, desculpe, e agora como escrever ali a sua pesquisa, tá? Eu separei 3 passos principais que para mim são essenciais quando a gente vai falar de delimitar uma pesquisa. Que o primeiro é o ver o assunto que você tem interesse. O segundo é definir o tema que você quer estudar. E o terceiro é encontrar o seu problema de pesquisa. Porque quando a gente encontra o nosso problema de pesquisa, é que realmente a gente vai conseguir ali delimitar o nosso tema, tá? Por que que é importante a gente delimitar o nosso tema? Porque é com a delimitação do nosso tema que a gente consegue não fazer uma pesquisa muito superficial, tá? E adentrar, assim, mais o tema, tá bom? Não ficar algo muito amplo, algo que você não vai ter muito uma forma, assim, de abranger tudo, porque se ficar muito amplo, ou você é uma pesquisa muito extensa, ou você não vai dar conta de falar sobre tudo de uma forma, assim, eficiente, tá bom? Então, é importante a gente estar delimitando o tema. E aí, o primeiro passo, quais são os temas, né, que você gosta? Então, você pode ir lá estar pesquisando na internet, vendo televisão, um filme. Durante as aulas, né, às vezes os professores até mesmo eles dão alguns exemplos, assim, de alguns textos, ah, de temas, etc. Eles falam interessantes, assim, até mesmo na própria pesquisa deles, né? Eles podem estar falando para você. E aí você precisa escolher alguns temas, tá? Fala assim, eu gostaria de pesquisar mais sobre esses 3 temas. E aí você pega esses 3 temas, vai ah, em fonte de dados, né? Uma base de dados, aí seja de revistas online, seja o Google, seja alguma biblioteca, é, você vai até esse local, essa base de dados, e vai pesquisar sobre esses temas que você tem interesse, até você encontrar o assunto, né, que você mais se identifica, que você realmente quer estudar. Então, é preciso que você defina o que você quer estudar. Entre esses outros assuntos que você tem interesse, vai escolher um. Isa, mas eu só posso estudar um tema? Não. Você, na sua monografia, sim, né? Em cada trabalho que você fizer, você precisa ter um tema. Mas, se você quiser fazer vários trabalhos, você pode, deve, né? Faz um artigo, apresenta um outro tema em algum congresso, outro tema você faz essa monografia. Enfim, você pode variar aí os temas de acordo com os trabalhos que você quer fazer, mas claro, cada trabalho feito deve ter apenas um tema, tá bom? De problema bem específico, tá? E aí, nós vamos seguir pensando que você já encontrou o seu problema de pesquisa, agora você parte para desculpa. Agora que você delimitou qual é o seu tema, agora a gente vai para o seu problema de pesquisa, tá? Porque é a partir do seu problema de pesquisa que a gente delimita o nosso tema e faz com que ele não fique muito amplo. Esse Douglas Tybel, ele elaborou uma fórmula que eu vou compartilhar com vocês, mas não é a forma que, para mim, é mais eficaz para você delimitar o seu tema, tá bom? Como eu botei aqui embaixo, a forma mais fácil para mim é quando a gente pensa ali no problema de pesquisa, né? Esse primeiro problema. Claro que mais para frente, em outros módulos, eu vou falar mais sobre problema de pesquisa, e você pode ter mais de um problema de pesquisa. Mas quando você está delimitando o seu tema, um problema de pesquisa é fundamental. Mas voltando aqui para o Douglas, ele fala que a gente pode ter alguns tópicos para dar limite a pesquisa, né? Definir qual a região, cidade, bairro, né? Então, uma localização, né? Qual o grupo de pessoas,
se tem alguma empresa, se tem alguma categoria de empresa, se é algum estudo de caso, se tem algum limite temporal, né, de tema. Por exemplo, quando a gente fala de região, vou dar um exemplo assim mais fixo. Se você quer estudar sobre a produção de cacau na Bahia, e aí você fala assim, eu vou estudar sobre a produção de cacau na Bahia. Então, você definiu onde, né, a sua região, definiu o que é, né, cacau, né, o estudo de caso, na verdade, produção de cacau, e você também pode fazer um limite assim, de empresa. Digamos que você faz uma pesquisa prévia, né, quando você está procurando ali o seu tema, e descobre que tem uma empresa que trabalha mais fortemente a produção de cacau na Bahia, que aí é sei lá, a Garoto, né, a marca Garoto. E aí você está ali falando sobre uma empresa específica e você pode fazer um limite temporal, um limite de tempo. No ano de 2020, no ano de 2021, enfim, você vai trabalhar um tempo. Então, você conseguiu uma região, uma empresa, né, o que seria o estudo de caso, né, e um limite temporal. E vamos para a parte que eu acho mais fácil, que é a parte que você vai responder algumas questões e elaborar esse problema de pesquisa. A primeira pergunta seria o quê? Né? Eu dei um exemplo aqui, sofrimento psíquico. O que e quem? Depois de você responder o que você quer trabalhar, aí você pode falar sofrimento psíquico, migração, produção de cacau, o uso de metodologias lúdicas no ensino. Você pode falar sobre o uso da toxina botulínica no maxilar, né, no bruxismo, enfim. Qualquer tema que você queira pesquisar vai ser o seu o quê, tá bom? Depois que você fizer depois que você passou por aquele ponto aqui, ó, quais os temas que você gosta e você definiu o assunto, né? Esse assunto vai ser o seu o quê, tá bom? Aí você vem para o que e quem, né? Tá, eu tenho meu o quê. Aí olha mais quem, né? Aqui no caso eu vou ter o sofrimento psíquico e quem, né? Dos policiais civis. Ah, tá. Botei o que e quem. Mas onde, né? Aí minha delimitação geográfica. Botei ali no Rio de Janeiro. Então, estou delimitando, ó. Delimitei o que eu quero, quem eu quero, né? E onde eu quero. Aí vamos lá. O que é o sofrimento psíquico? Quem? Os policiais. E onde? Rio de Janeiro. E aí, minha pergunta final vai ser: como o sofrimento psíquico afeta os policiais civis no Rio de Janeiro? Mas vamos fazer outra. Vamos dar o exemplo da minha pesquisa. Ó. Refúgio no Brasil. Refúgio durante a pandemia. Quem? Refúgio no Brasil durante a pandemia. Mas eu não tive um grupo específico. Então, eu só falei refugiados, né? O quê? E quem seria refúgio? Aí vamos, refugiados, né, no Brasil, né? E onde, que foi minha limitação, eu falei, refugiados no Brasil durante a pandemia de Covid-19, né? E aí, minha pergunta final foi: como a pandemia de Covid-19 afetou o refúgio no Brasil? E essas três perguntas, para mim, são fundamentais para você elaborar o seu problema de pesquisa inicial, tá bom? Aquele seu primeiro problema de pesquisa que vai delimitar a sua pesquisa. Isabela, essas pesquisas são essenciais? Só tem que ser só essas pesquisas? Não. Essas perguntas? Não. Aqui, ó. Tem outros tipos de perguntas que você pode fazer para você delimitar o seu tema, tá bom?
O que e o que é, né? Como eu falei, refere-se à conceituação e à definição, né? Então, ali, qual é o seu assunto? Como, né? É a maneira como você vai trabalhar aquilo. Refere-se à maneira, à qualidade, né? O porquê. Por que que aquilo é importante? Qual o motivo daquela pesquisa, né? Então, ele está explicando o porquê. Quando, né? E aí você refere-se ao tempo. Como eu falei, a minha foi um tempo da pandemia, então eu tive um marco temporal da pandemia. Você pode falar, por exemplo, do sofrimento psíquico, você pode falar que foi durante o ano, pode ser também durante a pandemia, pode ser durante o ano de 2019, ou em comparação ao ano 19, em comparação com o ano de 2020, tá bom? Aí você pode fazer a sua definição, a sua delimitação temporal do jeitinho que você quiser. Quais, né? Quais, né? Qual e quais? Refere-se à sua classificação, né? Por exemplo, aquela pergunta do quem também, né? Está muito relacionada ao quem. E apesar de também ter o quem aqui, o qual também é uma forma de você classificar o seu objeto, né, de pesquisa. O objeto é o que você vai pesquisar, é o seu assunto. Quantos ou quantos, né, se você acaba trabalhando com algum número, né, se a sua pesquisa envolve alguma quantidade, então o quanto ou quantos vai ser importante para você. O onde é o espaço, né, que você vai estar atuando, por exemplo, Rio de Janeiro, como eu falei, processamento psíquico, Brasil, quando eu falei de refugiados, né? E também o quem, que é o sujeito, né? O autor da sua pesquisa. Então, você vai usar todas essas perguntas para definir o seu limite de pesquisa? Não. Mas eles vão ser fundamentais, pelo menos 3 você precisa responder. E o que eu mais gosto são essas aqui: o que, quem e onde, tá bom? E aí, mais você pode abranger usando essas daqui também. Como, qual, quando, quanto. Por exemplo, a minha do refugiado, eu não tenho quem, mas eu tenho o quando. Já o sofrimento psíquico, eu não tenho o eu não tenho quando, né? Mas eu tenho onde, que é no Rio de Janeiro. Então, você pega três perguntinhas dessas daqui, e responde em relacionado ao seu tema. Então, quando você definir qual o seu tema, você pega 3 perguntas dessa, acha o que você gostaria de responder na sua pesquisa, tá bom? E aí você consegue delimitar o seu tema. Então, até a próxima aula que a gente vai estar falando sobre como a gente buscar textos sobre o nosso tema, tá bom? Até lá, gente.